Bom dia, galera, Darlan Furtado na área, e hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre um assunto muito importante. E vou começar com uma pergunta. Galera, vocês sabem o que mais mata atualmente no mundo? Será que são acidentes? Será que são catástrofes naturais? Bom, galera, nenhuma dessas coisas é que mais mata no mundo, nem as guerras. O que mais mata no mundo hoje são as doenças crônicas não transmissíveis. E por isso o ar de seriedade desse vídeo, porque hoje eu quero tratar de um assunto realmente muito sério. Essas doenças crônicas não transmissíveis, elas atualmente, como eu falei para vocês, são a maior causa de morte que nós temos no planeta hoje. São as doenças que mais acometem as pessoas, que são diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, câncer e por aí vai. Lá bem atrás, antigamente, a gente tinha as doenças transmissíveis, infecciosas, e a gente aprendeu a lidar com isso. O tempo passou e a ciência foi evoluindo, estudando essas doenças e conseguiram conter essas epidemias. Enfim, as doenças transmissíveis foram controladas e nós passamos a viver mais. Como a gente passou a viver mais, a gente começou a desenvolver certas doenças relacionadas ao estilo de vida e à velhice. Porém, o estilo de vida da gente foi piorando tanto em matéria de atividade física, de estresse, de alimentação, de hábitos, que tivemos um outro grande problema, que são as doenças crônicas não transmissíveis, as que eu citei para vocês aqui agora, e elas estão matando a rodo, né? Todo mundo está morrendo de câncer, de diabetes, de problema cardíaco. Então eu trago esse alerta para vocês, porque apesar de ser a maior causa de morte, são na maioria das vezes evitadas, né? São doenças evitáveis, são doenças que parece até que você morre delas, salvo em alguns casos genéticos, porque quer. Tem várias opções para você aprender a lidar e prevenir essas doenças, né? E geralmente isso está relacionado ao teu modo de vida, como eu falei, e o que você come, o que você deixa de fazer, o que você faz, e isso está matando todo mundo. A grande preocupação da Organização Mundial de Saúde é sobre isso. E eu quero falar de uma coisa muito pontual sobre treino e alimentação, que são as maiores causas dessas doenças. Você treina errado ou não treina, ou você come demais, ou você abusa de certos nutrientes, que vai te causar vários problemas relacionados a essas doenças que eu falei agora. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês agora é sobre o consumo excessivo de carboidratos. Galera, tem uma turma aí da nutrição que está dizendo assim: você está carbofóbico, você precisa parar de ter medo de carboidrato. Pois eu já te digo o contrário, tenha medo de carboidrato sim. Veja bem, quando eles falam que você não precisa cortar, eles estão dizendo que você não precisa cortar para emagrecer, mas você precisa evitar, você precisa diminuir a quantidade deles, principalmente também relacionado ao tipo de carboidrato que você está consumindo. Então não é bem assim que a banda toca, não. Esse negócio de comer carboidrato à vontade nas dietas, isso não existe. Porque meu nutricionista falou que eu posso comer carboidrato, que eu vou continuar emagrecendo. Você até vai se você estiver em déficit calórico, mas os carboidratos estão diretamente relacionados a certos aparecimentos de doenças, porque os carboidratos são o nutriente-chave que controla a quantidade de insulina que você produz. E eu vou fazer um outro vídeo, esse vídeo vai ficar muito grande, sobre resistência insulínica. Galera, quando você usa carboidrato demais, o seu corpo começa a produzir insulina demais. Consequentemente, acontece uma coisa que a gente chama de resistência insulínica. O seu corpo começa a ficar resistente a este hormônio tão importante. E isso é o começo de tudo. É aí que mora o perigo. Por quê? Você vai ficando cada vez mais resistente à insulina, a insulina fica cada vez mais anabólica do tecido gorduroso,
E isso é a chave principal para o aparecimento de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e câncer e por aí vai. Tudo começa com a insulina. Então você precisa abrir o seu olho com relação aos carboidratos que você está comendo, sim. Não parem de ser permissivos, ou seja, os carboidratos são sim grandes vilões da nossa alimentação, ok? E em matéria de alimentação, vocês devem fazer isso, controlar o tipo de carboidrato que você come, a quantidade de carboidrato que você come, porque isso vai levar você a um quadro de diabetes. O diabetes começa com uma resistência insulínica, vira uma doença chamada síndrome metabólica e daí vai para um tipo de diabetes que a gente conhece, que é o tipo 2. Existe o tipo 1, que é o diabetes que você não produz insulina ou produz em quantidade bem pequena, né? O seu pâncreas não funciona. E isso é apenas 5% mais ou menos do total dos diabéticos. A maioria dos diabéticos são diabéticos tipo 2, ou seja, eles produzem insulina, mas a insulina não funciona. É o problema da resistência insulínica que eu falei para vocês. E tudo começa lá, na resistência insulínica. Você come muito carboidrato, como eu já expliquei para vocês, ela começa a produzir muita insulina e fica essa bola de neve. E o teu corpo começa a ficar resistente a esse hormônio. Daqui a pouco você vai ter síndrome metabólica, daqui a pouco você vai estar obeso e daqui a pouco você vai estar com diabetes tipo 2. Ou seja, você produzindo insulina, mas o teu corpo não funciona. E isso pode levar a outras doenças gravíssimas que vão com certeza levar à morte. E hoje eu estava lendo sobre algumas doenças e me deparei com uma estatística assustadora. Cerca de 80% das amputações feitas no Brasil estão relacionadas com o diabetes tipo 2, o que é um número muito alto. Então parem de procurar chifre em cabeça de cavalo. Vocês sabem que o excesso de carboidrato pode levar a isso. Seus hábitos alimentares podem levar a isso. Calorias demais também levam a isso. Então vocês têm que ter muito cuidado com a alimentação de vocês. Outra dica interessantíssima, né? Talvez essa seja crucial que eu deixo para vocês, é fazer atividade física. Galera, eu não estou mandando você ir para academia, passar horas numa esteira, fazer musculação. Ah, Darlan, eu não tenho dinheiro para pagar academia. Vai andar, vai para a rua, vai a pé. Enfim, cara, se mexa-se. Eu tenho dado essa dica e martelado isso porque isso é muito importante. As atividades diárias, elas gastam muita energia. Consequentemente, elas melhoram a tua sensibilidade insulínica. Galera, o treino em si melhora a sensibilidade insulínica. Musculação melhora a sensibilidade insulínica. Aeróbico, cardio, melhora a sensibilidade insulínica. Então você precisa se preocupar com isso sim. Você precisa se mexer. Quer ver uma coisa? Explicando rapidamente como é que funciona a tua insulina. Ela é produzida no pâncreas. Do pâncreas ela joga na corrente sanguínea, né? Sob um efeito, você ingeriu muito carboidrato. Sua glicemia está lá em cima, sua glicose está lá em 100 e tanto. E você, em resposta a isso, o organismo vai produzir insulina. Essa insulina vai lá na célula muscular, bate na membrana da célula e desencadeia um processo que a gente chama de cascata da insulina, vai ativar uma coisa chamada, uma proteína chamada GLUT4, que essa GLUT4 vai para a membrana das células, num processo chamado translocação de GLUT4, e vai captar essa glicose que está sobrando no teu sangue, vai auxiliar na captação da glicose. E quando esse processo ocorre em excesso, o teu corpo começa a ficar resistente, a tua insulina começa a perder a capacidade de fazer isso. Ela vai lá no receptor, mas ela não faz nada. Então fica a tua glicemia por horas muito alta, a tua insulina fica mais resistente e começa, como eu te falei, aí é o estopim. É aí que começa todo o problema de um diabético. Bom, então assim, esse é o sistema da insulina. E a atividade física, por incrível que pareça, né, como é que Papai do Céu é tão perfeito, ele deu uma alternativa a isso, que ajuda muito nesse processo, é que quando você faz atividade física, seja muscular, seja um cardio, pegou um peso, andou, galera, é a única hora que o teu corpo consegue fazer esse processo de translocação de GLUT4 para facilitar a entrada
de glicose na célula para produzir energia, e essa glicose não ficar no teu sangue causando vários malefícios que ela causa à tua retina, ao teu tecido cardíaco, aos teus rins e por aí vai. Então é a única hora que o corpo faz isso sem precisar de insulina. E quando o corpo não produz quantidades imensas de insulina, deixa de produzir por causa da atividade física, ele está melhorando a resistência insulínica. Né? E como eu falei para vocês, depois eu vou fazer um vídeo sobre a resistência, só sobre resistência insulínica. Mas é só para vocês entenderem a importância da atividade física, por exemplo, no tratamento de um diabético tipo 2. Galera, lembrando para vocês que o exercício físico e a dieta são extremamente importantes no tratamento do diabetes tipo 2. Tanto na prevenção quanto no tratamento. Não é que e tem cura, diabetes tipo 2 tem cura. Basta você melhorar os teus hábitos, diminuir a quantidade de carboidratos da tua dieta e as calorias e começar a fazer atividade física. E certamente você vai evitar aí uma cegueira causada por diabetes, um rim em falência, uma amputação, uma morte por problemas cardíacos relacionados ao metabolismo da glicose, tá bom? Então, não deixem de praticar atividade física. Ela é crucial nesse processo. Reduzir as calorias da dieta, tirar os carboidratos simples e fazer atividade física. Isso é um grande aliado que a gente tem no combate ao DM2, que é o diabetes tipo 2, que é a forma mais comum dessa doença. Você precisa ficar ligado nisso, ok? Então, se você tem algum amigo diabético, um familiar diabético, ou você mesmo é diabético, ou você que é personal trainer ou nutricionista e tem um amigo diabético, mostre esse vídeo para ele, tá? Que ele vai entender, né? Eu tentei ser o mais simples possível para que vocês entendam qual é a real função da atividade física e da diminuição do cuidado com os carboidratos da dieta no processo de diabetes tipo 2. Não que esses sejam os únicos, mas certamente eles são os melhores. São assim, o tratamento ouro do diabetes tipo 2 é isso. É dieta e atividade física na maioria dos casos. Ok? Muito obrigado a todos vocês. E como eu já pedi para vocês, compartilhem esse vídeo. As pessoas precisam ouvir isso, porque isso realmente é um caso muito grave na nossa saúde pública. O governo brasileiro, todos os governos aí dos países gastam verdadeiras fortunas só por causa da simples ingestão de carboidratos simples e a falta de atividade física da sua população. Então isso sim é muito importante. Isso sim vai te dar saúde, qualidade de vida, e você precisa se ater a isso. Ok? Um grande abraço a todos, espero que eu tenha ajudado vocês. Esse é o meu intuito, ajudar vocês para que vocês entendam que saúde é menos complexo do que a gente pensa. É só você dar uma arrumada no teu estilo de vida que você vai começar a entrar nos padrões de saúde preconizados pela Organização Mundial da Saúde. Ok, galera? Um abraço.